Quarta-feira o Super Pop vai falar de um assunto bem sério, aliás, né? Gente, o vício em medicamentos que são indicados para dormir, para manter acordado, para emagrecer, a gente está sabendo que está cada vez mais alto. Por exemplo, a famosa substância Zolpidem é atualmente um problemaço de saúde pública no país e vem deixando sequelas em pessoas que fazem uso contínuo. Não é brincadeira, não. Roda aí o programaço de hoje. Aline Mineiro revela que começou a fazer uso contínuo de remédio para dormir. No meu caso, ele dava muito efeito alucinógeno, porque eu tomava e eu descobri, eu tomava às vezes não dormia. Aí começou a acontecer isso de não dormir e causar um efeito como se eu tivesse um efeito de drogas. Janaína do Mar afirma que ficou viciada em medicamento para emagrecer. Eu passei a usar esse medicamento, os medicamentos de emagrecer, o povo falava assim, tal coisa, emagreci 10 quilos. Eu ia lá, comprava e usava. E aí foi, durante praticamente 15 anos consecutivos, eu tomei medicamento para emagrecer. E veja também, com uma câmera escondida, nossa equipe tentou comprar remédio para dormir sem pedido médico. O Super Pop de hoje está imperdível. Não saia daí. Eu vou aproveitar e apresentar os meus convidados, começando pelo médico psiquiatra que está aqui para nos ajudar hoje, Dr. Walker. Tudo bem, Luciana? Boa noite a todas. Muito obrigada pela presença e vamos tratar desse assunto que é tão sério, que a gente está vendo temos muito a falar sobre isso. Tá rolando um certo vício aí da sociedade, né? Vamos falar com a Aline Mineiro. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Lu. Obrigada. Tá bem? Que bom te ver, tá mais linda. Como Muito sempre. obrigada. Cada dia mais maravilhosa. Janaína do Mar, tudo bem, linda? Você e seus cabelos. Pois é, né? Tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela presença. Obrigada a você. E a Duda Rodrigues deixou as bebezinhas em casa. Tudo bem, Duda? Tudo bem, Lu. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Muito obrigada. Elas vão me assistir. E as suas bebezinhas lindas? Estão ótimas, graças a Deus. É a minha cura, né? Faz parte do meu processo de cura. Muito bem. Bom, gente, é o seguinte, está sendo muito falado na mídia sobre o famoso Zolpidem. Doutor, primeiro, o tal do Zolpidem é sublingual, é isso mesmo? Então, Tem Luciana, vários tipos. o Zolpidem, a marca de referência era um comprimido de 10 miligramas. Certo. E aí inventaram esse sublingual de 5. Entendi. Mas é a mesma substância? É a mesma substância. Ok. Meninas, alguém aqui tem problema de sono? Eu tenho insônia, sofro. Você não dorme direito? Não. Eu durmo muito bem. Eu de 3 a 4 horas por noite. Você dorme 3 horas? 3 a 4 horas por noite. E tá bom isso pra você? E com remédio. Aff. Nem Então, com aqui, remédio. vocês já tomaram o tal do Zolpidem aqui, o sublingual? Eu estou fazendo tratamento, né, Lu? Eu acho até muito Pra importante. parar ou pra dormir? Para dormir e acho muito importante a gente trazer esse assunto aqui, porque vai ajudar muitas pessoas a falar de um assunto que as pessoas têm ainda um preconceito. O doutor, como médico, sabe disso, as pessoas têm preconceito com remédio. Eu tomo Zolpidem há muito tempo, já faz alguns anos. Chegou uma época que o comprimido de 10 miligramas, para mim, não fazia efeito nenhum, eu tinha que tomar 2. E a memória, você não lembra o nome das filhas? Então, e atualmente... Não acaba com a sua memória? E já tive episódios, porque assim, quando eu acordo com o Zolpidem, é como se eu tivesse passado uma noite bebendo a noite inteira e eu tenho uma sensação de acordar embriagada. Nossa. E isso foi uma das coisas que eu conversei com o médico, que é um dos sintomas, que eu tomo Zolpidem e acordo embriagada. E ele não dura um efeito necessário para que eu tenha uma noite de sono confortável. Então, parece que meu sono é pior, é mais atormentado, eu acabo acordando e passando mal. Em algum momento você desperta? Você falou que dorme 3, 4 horas à noite? Por exemplo, a noite passada, eu fui dormir 1h da manhã, às 4h30 eu despertei, E com aí? remédio. E aí tomou outro? Não, eu não tomo porque eu faço acompanhamento médico. Mas Aí como é que faz? Aí não dorme? Fico em claro. Aí o sono começa a vir por volta de 7 horas da manhã, na hora que eu tenho que levantar para fazer minhas coisas, o sono Sim, vem. sim. E aí você trabalha muito mal o dia todo. E isso foi uma das minhas últimas conversas com o médico, né? E se você não tomar o remédio, você não dorme? Não durmo. Porque o Zolpidem é um indutor de sono, na verdade, né? Doutor, o que é esse medicamento? Vamos lá. A questão do sono, né, aumentou muito na sociedade, né? A questão das pessoas dormirem mal, precisarem dormir, tem que acordar cedo. E o Zolpidem se tornou popular exatamente por isso. Ele, na verdade, ele é um hipnótico, essa é a classificação que a gente utiliza. Então, pensa numa hipnose em que você está ali, normal, e o hipnólogo faz com que você perca o sentido. O Zolpidem tem esse efeito. Você ingere ele ou coloca sublingual em questão de minutos. 3 minutos. Mas é muito rápido o efeito dele. Mas isso no início, né?
Se você for ver até na bula, fala para você utilizar ele durante, no máximo, 3 semanas, não períodos prolongados. Com o tempo, você vai pegando aquela coisa, se acostuma com Mas remédio, vicia, né? doutor? Tipo assim, a pessoa se parar de tomar hoje, ela consegue dormir? É aí que tá, ela não deve nem continuar. O ideal é que você prescreva uma caixa durante um período, devido a algum problema, porque não é um tratamento para insônia, é Entendi. um hipnótico. Por isso que ela até comentou, né? Dura 3 a 4 horas e E é você isso já mesmo? acorda. É 3 a 4 horas? É, 3 a 4 horas. E se você toma e dorme mais, é porque você ia dormir mesmo? Exatamente. Pessoas que precisam, no caso, induzir o sono, né? Como ela comentou, às vezes a pessoa só tem a dificuldade do sono inicial. Aí o médico prescreve, mas é importante também começar a observar o motivo, Claro. né, dessa insônia. Já tomou? No meu caso, ele dava muito efeito alucinógeno, porque eu tomava e eu descobri, eu tomava, às vezes não dormia. Aí começou a acontecer isso de não dormir e causar um efeito como se eu tivesse no efeito de drogas. E isso começou a dar um certo, sei lá, um alívio, alguma coisa satisfatória. Eu comecei a viciar nesse pós de tomar e não dormir. Então, tinha períodos que eu nem precisava tomar, porque eu estava cansada e já ia dormir. Só que nesse sentimento de, nossa, algo de não estar aí, É uma estar em outro droga, né? Não planeta, deixa de ser uma droga E eu e viciei altamente nisso. viciante, acredito. É É isso, doutor? exatamente isso, né? Se você toma um medicamento, o ideal é que você tome já na cama. É o remedinho da dormir. cabeceira. Toma o remédio, deita e dorme. Agora, essa sensação, né, do que acontece, aliás, tem páginas engraçadas de humor em redes sociais, falando de pessoas que fazem loucuras sobre o efeito Não da achamos medicação. engraçado. Não, pois é, não é nada engraçado, mas é muito popular. E isso a gente vai ver por quê? Porque a pessoa toma a medicação e ela está, na verdade, hipnotizada, ela está completamente fora da sua consciência. Doutor, Então, mas aí, por que está acontecendo isso, né? Das pessoas terem comentado que elas tomam esse medicamento e não dormem, mas faz o quê? Vai para balada, fica acordado, faz o quê? na verdade, quando já há o abuso, que são casos mais extremos, tem pessoas que tomam 30 comprimidos por dia. Morre? Não, Ou pode morrer não. também, né? Pode morrer. Agora, as complicações, elas vão vindo com o tempo. E aí que está a grande questão do abuso, né? Foi citada a história de que, eu passei a tomar 2 comprimidos porque um não funcionava. Olha, se um não funciona, Nenhum funciona. não insiste. Porque, na verdade, é o que acontece exatamente isso. Você cria tolerância ao medicamento e aí você toma o medicamento, ao invés de deitar, você se levanta. E como uma pessoa que está hipnotizada, começa a fazer coisas do seu hábito e depois esquece que tomou o remédio, toma novamente. Quantos pacientes eu já atendi Mas que esquece só 10 vezes? descobriram que tomaram, tipo, 5 comprimidos, 6 comprimidos no dia seguinte? Não sabe mesmo? Não, porque quando olha a cartela, fala, ora, a cartela estava cheia, tá faltando 6 comprimidos aqui. Nossa. Porque toma medicamento, Diz que tem gente esquece que que vai tomou. pra geladeira, come, Exato, fazem compras na internet. compra na internet. Vou dar essa desculpa agora, vou pegar e vou falar que... Nossa. Mas vem cá, doutor, para comprar esse tipo de medicamento precisa ter receita médica. Sim, é necessário uma receita, só que ela não é aquela receita com número de série, o que infelizmente facilita muito a aquisição no mercado negro, né? As Com pessoas número de conseguem. série? O talonário azul, a Sim. receita azul, daqueles medicamentos, né, chamados tarja preta, Sim. esses são mais difíceis de serem obtidos. Também se consegue. Sim. Mas o Opidene é tarja vermelha. Então é um receituário comum. A única coisa que existe é que o farmacêutico retém a Retém receita. a receita. Bom, a nossa equipe foi para as ruas tentar comprar esse remédio sem prescrição médica. Será que eles conseguiram? E a gente volta para as meninas. Coloca aí. Luciana Gimenez, o Zolpidem deveria ser vendido apenas com pedido médico. Mas há relatos de pacientes que compram o medicamento sem receita. Por isso, com uma câmera escondida, nossa produtora vai tentar adquirir o indutor de sono. Será que ela vai conseguir? Vamos ver. Olá, bom dia, tudo bem? Vocês têm Zolpidem? Zolpidem? Eu vou querer uma caixa, por favor. Tá receita, por favor. Eu não tenho receita. Tá controlado. Preste atenção no que o farmacêutico fala sobre o medicamento. Não tem como? Não tem. Saiu do remédio aqui, eu tenho que deixar a receita, infelizmente. Ai, sério, moço? Infelizmente. Sabe, a gente tá aqui pra vender, se ganha se vender, mas tem as leis, as normas, a gente tem que seguir, né? Sim. Tá bom? Desculpa aí, por te ajudar. Bom dia, tudo bem? Deixa eu te perguntar, você tem Zolpidem? Zolpidem? Isso. Então, só semana que vem não consigo. É só a base de receita. Entendeu? Eu tô sem. Não consegue. Não, moça. Ele é só com receita, eu não consigo dispensar nem com farmácia eu consigo, porque eu tenho que colocar na vida. Ah, você tem que colocar, né? Que dá baixa. Você tem Zolpidem?
Exercício? Não, eu vou no médico daqui 2 semanas, eu tô louca. Esse remédio aí é complicado. Dá pra arrumar, mas aí a pessoa traz pra mim, entendeu? Aí eu vejo se eu consigo arrumar. Essa não tem pra agora? Vai gastar uns R$70 com... Não, tudo já. bem, mas é que eu queria pra agora. Então, eu ia pegar, tentar, assim, já pedi pro cara com urgência pra ele já me repor. Aí, Quanto tempo, mais ou menos? Não, eu pego o meu e ele me repõe. Ah, então beleza. Entendeu? Sai 70, vamos. Vamos lá. Ao final, veja o que ele diz para a nossa produtora. Sabe o que eu falo? O Zolpidem é um dos que eu mais percebo, assim, que as pessoas... E não é um tarja preta, você acredita? Ele não é viciante. Mas é que eu não sei, pode ser que seja psicológico, não, você tá assim, dizendo? esse remédio dá mais problemas do que o tarja preta. Pois é, Luciana, na terceira tentativa, a nossa equipe conseguiu adquirir o Zolpidem sem pedido médico. Inclusive, o farmacêutico enalteceu que, apesar de não ser um medicamento tarja preta, pode trazer sérias consequências. E claro que a gente adquiriu o medicamento sem nota fiscal e pagando mais caro. Bem-vinda, Angélica, tudo bem? Tudo bem. Angélica, aqui está dizendo que você chegou a realmente ter assim, quase uma overdose, né? 40 comprimidos por dia, é verdade isso? Eu tomava 40 comprimidos. Já cheguei a tomar 85. 85 remédios? 85. Como é que contou isso? Você ficou Aí contando? eu tive uma overdose. A minha mãe contou. Gente. Depois que ela encontrou. Mas eu vomitei dormindo. Sorte que eu não aspirei o vômito, eu vomitei de lado. Tadinha. Aí eu fui pro hospital, passei a noite lá e o médico falou que era impossível aquela quantidade, que eu estaria em coma. Como é que começou isso? Começou porque a primeira vez que eu tomei o Zolpidem, eu senti uma alegria fora do normal. Alegria? Alegria. Tá. Eu senti euforia, alegria. E aí eu continuei tomando certinho. E eu fiquei tomando certinho por 2 anos. Você tinha problema para dormir? Tinha. Eu tenho desde pequena. E você está me dizendo que você tomou direitinho? Teve um profissional que te receitou? Estava Sim, fazendo um acompanhamento? psiquiatra. Ok. E aí eu tomava direitinho. Ok. Aí um belo dia eu estava indo para balada e eu decidi tomar fora de horário. Aí eu tomei. Aí eu comecei a tomar fora de horário. Você não fica com sono, gente? Não ficava. Eu só ficava com sono se eu deitava. Tá. E aí eu comecei a aumentar a dose porque parava de fazer efeito. Aí de 2 ia para 4, para 6, para 8, para 10, até que chegou a 40. Que medo disso. E você não começou a ter outros assim, efeitos colaterais, do tipo amnésia, não saber o que fez, tipo, várias coisas estranhas? Depressão. Sim, eu tinha amnésia. Eu já cheguei a lavar a cozinha inteira e não lembrar. Eu comprei um peru para minha mãe no Natal e não lembrava. Já pintei meu corpo inteirinho de batom. Nossa, tá bom não, hein? E agora, hoje, como que você está controlando isso? Obviamente, você teve um vício meio grave aí. Sim, não é, doutor? Eu tive 2 internações por conta do Zolpidem. Quando você voltava à lucidez, como é que você se via? Tipo, eu não lembrava, deparava, não lembrava do que eu fazia. Não lembrava? Não lembrava. Eu mandava mensagem para as pessoas e não lembrava. Eita. E hoje, como é que você está? Hoje eu tomo remédios para dormir, só que eu tomo a dose recomendada. Certinho. Dose certinha. Mas como eu sou farmacodependente, os meus remédios ficam ou com a minha mãe, Trancados. quando eu estou na casa dela, ou com a minha esposa, Certo. quando eu estou na casa dela. Certinho. Porque, doutor, 40, quantos 80 comprimidos? Eu tomo 40, mas cheguei a tomar 85. Como é que não morre? Luciana, esse é um relato que não é raro. Em consultório, eu recebo 1 a 2 vezes por mês casos muito semelhantes. Mas fica colocando pílula... Aí que tá, é porque essas pessoas já começam a utilizar a medicação não somente à noite. De manhã, acordou? A qualquer hora em que você quer ter aquela sensação de bem-estar que o medicamento traz, porque foi como você colocou agora há pouco, traz uma sensação... Mas não é para todo mundo essa sensação, né? Na verdade, quando já há abuso. Quando há abuso. Por isso que é muito importante desde o início, recomendação médica. Se você toma o remédio deitado, conforme o médico te orientou, não é um medicamento perigoso.
Mas, infelizmente... Mas, de novo, né, para a gente não estar aqui fazendo publicidade de remédio, era para tomar para quando tem um problema, no máximo 3 semanas e acabou, né, doutor? Exatamente. E aí, quando você começa a estender o período e cria uma tolerância e aumenta a dose, você se expõe a esse risco de ter, inclusive, quadros delirantes. Nossa. E quando um profissional receita esse tipo de remédio, você que é psiquiatra, avisa que não pode abusar dos quadros perigosos que podem acontecer? Tem essa... Porque ninguém lê a bula. As pessoas têm noção do quanto é perigoso? Hoje, a gente já prescreve muito menos do que no início, né? Quando o Zolpidem surgiu como uma opção, foi muito divulgado, houve um trabalho muito forte, maciço, da indústria farmacêutica, a gente começou a fazer uso, prescrever, sempre orientando, sempre deixando bem claro como fazer, mas as pessoas são um pouco teimosas, né? Elas sempre acham que dá tempo de até o último minuto antes do sono, do celular cair da mão, mandar mensagem, ir na cozinha fazer alguma coisa, toma um remédio, vou tomar banho. Aí começa a acontecer esse tipo de coisa. Bem complicado. Na realidade, são drogas muito, muito sérias e, como ela falou, é fármaco... Como é que você falou? Farmacodependente. Farmacodependente. É uma coisa séria, né? É um vício que não deve ser muito fácil de sair, mas tem jeito, não tem, doutor? Tem jeito. Precisa de tratamento e, nesses casos, internação. Então, vocês já fizeram uso... Você falou que ficou felizinha. Só que eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu sempre fui muito hiperativa e tinha certo na minha cabeça quando eu contar uma história, começo, meio, fim, muito contínua, muito certo sempre muito certo no que eu ia falar, preparadíssima mentalmente. E aí começou eu indo trabalhar, decorar texto para me apresentar. E eu não lembrava, juro, absolutamente nada. Eu esquecia o que eu comi. Nossa, assim, não dá. 2 da tarde, chegou assim, período de não me lembrar no almoço. Nossa, não meio-dia. Doutor, por que fica com essa amnésia? As pessoas não lembram de nada? Na verdade, os indutores Qual que é o do efeito sono, dele na cabeça? Sim, os indutores do sono, quando você começa a utilizar por um período prolongado, você começa a ter realmente esses lapsos de memória. Volta? A boa notícia é que volta. Se você fizer o tratamento, se você parar o uso, avisar o seu médico... O que acontece? Na hora, não conecta direito os neurotransmissores? O que acontece? Na verdade, existe uma lentificação do raciocínio. Então, você começa a ter uma dificuldade de buscar aquela tua memória recente. Literalmente fica lenta. Fica lentificado. Coisa antiga você lembra. Letárgico, Nossa, né? muito ruim. Fico muito letárgica. Você faz isso ainda? Você fica sem memória às vezes? Não faz mais efeito para mim. Não faz efeito? Não. Se eu tomar um comprimido agora e deitar, não vai acontecer nada. Para mim já não faz efeito. E aí, como é que você... E aí? E aí eu fiz acompanhamento médico, fiz todos os exames, porque o Zolpidem, como o doutor falou, num primeiro momento foi uma medicação muito utilizada. Eu ia viajar, avião, entrava Zolpidem para dentro, né? Para poder viajar a noite toda. Mas depois de um tempo mesmo, eu comecei a perceber que estava me fazendo mal. E, curiosamente, eu estava conversando com meu pai, que está aqui comigo, me acompanhando, até porque eu estou tendo muitas crises de ansiedade. Eu falei para meu pai, você lembra que eu te dei Zolpidem? O meu pai, eu dei Zolpidem para ele, meio comprimido, há um tempo atrás. Ele deitou para dormir. E eu estava gravando. Enrolou a língua do meu pai. Ele ficou delirando, minha mãe ficou desesperada, meu marido saiu correndo com meu irmão e ele acabou de me dizer que ele não se lembra desse episódio. Ele acabou de me contar isso no camarim. Eu falei, você não lembra? E não teve também um episódio que você tomou no avião e não conseguia acordar? Teve, quando eu cheguei uma vez nos Estados Unidos, eu fiquei com medo de passar na imigração e acharem que eu estava drogada, porque eu parecia bêbada. É uma sensação que você fica, os olhos assim, fica truncado, tudo fica, você vai falando meio truncado. Meio enrolado. E aí eu tomei muita água para tentar melhorar. Eu já vi gente perdida no corredor do avião, voo internacional, porque tomou Zolpidem e não consegue voltar para o assento, não acha mais o assento. Que horror. Então a pessoa vai para lá, para cá, você tem que chamar um comissário e falar, olha, deve ter tomado um remédio, localiza, ajuda. Olha, eu sinceramente só parei mesmo, assim, eu falei, eu não posso mais, porque meu psiquiatra falou, se você continuar tomando, você vai ter Alzheimer aos 40 anos. Tem isso também? Na verdade, assim, são tantas complicações, desde alucinações, quadros delirantes, convulsões, pode ocorrer morte. Ela mesma trouxe uma coisa muito real. Sim, a questão dela ter vomitado sob o efeito de uma alta dose de medicamento. Ela poderia ter broncoaspirado e falecido. Bom, mas também se não tivesse vomitado, talvez morresse também, porque se não tivesse vomitado, talvez morresse pela quantidade de remédio também. Não pode dar uma parada cardíaca ou cardiorrespiratória? A gente não tem muitos casos assim. Que Ela tomou 80. Mas isso é ao longo de 24 horas, né? Oi? Ao longo das 24 horas, né? Esse 80 quando ela comprimidos. fala, e os pacientes têm esses relatos, né? De foi duas no dia caixas. todo? Não, foi de uma vez.
Hã? Foi de uma vez. Ah, você se lembra de tirar os 80 comprimidos? Lembro. 80 comprimidos? Não tem nem isso numa caixa? Tem? Tem mais? Não, as caixas são com 20 ou 30. E você foi 1, 2, assim? Eu engolia 20, depois engolia 20, depois 20. Por quê? Porque eu queria me sentir feliz e eu tava muito viciada. Eu tava descontrolada, completamente. Porque isso lembra um pouco de suicídio, né? Parecia uma coisa minha. Não foi, né? Não foi eu não essa a queria intenção. me matar. Mas eu queria sentir uma alegria enorme. Quando a gente fala de abuso, né, e de dependência química, é só você fazer uma comparação. Pessoas que fazem uso do álcool, de manhã já precisam do álcool, senão elas ficam angustiadas, começam a tremer. É uma doença, né? É uma doença, é uma realmente dependência. uma doença bem grave. Você estava falando, desculpa, querida. Então, eu nunca tive problema com sono. O meu problema era com o peso, sempre foi com o peso. Você toma então, remédio para emagrecer? Há muitos e muitos anos, desde quando eu comecei a trabalhar com o carnaval, né? Eu passei a usar esse medicamento, os medicamentos de emagrecer. O povo falava assim, tal coisa, emagreci 10 quilos. Eu ia lá, comprava e usava. E, não, eu gostei desse daí. Eu já uni aquele que eu estava usando com o outro. E aí foi, durante praticamente 15 anos consecutivos, eu tomei medicamento para emagrecer. E eles não te tiram sono? Não só tira o sono, eu tomei um que ele é inibidor de apetite. Eu não vou nem falar o nome porque todo mundo já conhece, ele é bem famoso. Ele me deixava com sensação de querer matar as pessoas. Nossa, não, literalmente. Eu pensava assim, Não é se eu bom pegar não, esse aquela remédio. faca... Ai, que horror! Sério? E eu sou a pessoa mais good vibes do universo. E eu ficava numa alucinação tão doida quando eu tomava ele. Mas que eu queria sair, tipo, fazendo coisas horríveis, de matar mesmo. Aí eu peguei e falei, oxi. Melhor parar o remédio, né? Foi assim, eu falei, eu vou ficar magra e assassina na cadeia. Não vai ser bom, dar não. certo. Mas rindo, mas não é maldade. Porque não, a gente tá rindo de nervoso. Não, mas é loucura. Mas é uma doideira. Eu até brinco com essa situação, porque o povo fala assim, porque eu vou tomar esse tal remédio. Eu falo, pelo amor de Deus, não seja meu amigo. Eu não quero ficar perto de você. Eu fiquei apavorada. Você conseguiu parar? Consegui parar, mas eu consegui parar porque eu ainda tive essa consciência de que aquilo poderia me levar a fazer algo horroroso mesmo com alguém. Mas... a questão, eu parei com esse e continuei com outros remédios de emagrecer, porque isso vem com a gente, né? E enquanto eu trabalhei com a minha imagem, com o corpo, com o carnaval, eu tomei remédio de emagrecer assim consecutivamente. E dava assim, sem certo? parar. Emagrecia? Emagrecia. Tanto que até hoje eu fico pensando assim, eu acho que eu vou voltar a tomar um remédio, porque na época que eu tomava, dava certo. Agora que eu tento fazer os negócios mais assim, equilibradinho, é mais devagar, não dá tão certo. Então, assim, Mas realmente não dá pra querer resultado. matar a pessoa, né? Esses remédios. Mas hoje tem muita coisa nova no mercado, né? Nós temos drogas novas que estão entrando por aí e que também é tão perigosa quanto as antigas se não forem feitas com um profissional. Eu acho que, na realidade, tem que ter sempre o médico orientando. E o médico que realmente gente, um médico. seja, né, assim, de respeito, conceituado, que entenda e queira prezar pela sua saúde. Senão... O que acontece é que a gente se sente médico. Nós brasileiros, não sei se só brasileiros, né? Não, eu acho que pelo mundo aí, mas nós brasileiros em específico, a gente tem essa criação hipocondríaca, né? Os Estados Unidos eles têm muito problema com opioides também, mas lá é um sistema um pouco diferente daqui. Né? Quando você compra o remédio lá, ele vem com o nome do médico no vidro. A facilidade do Brasil é algo que facilita esses problemas, né? Eu uso ainda hoje aquelas canetinhas. Né? Eu comecei a usar as canetinhas, que é uma canetinha que você aplica. E ela tem feito grandes efeitos, mas com orientação médica. Angélica, boa sorte. Não vai fazer de novo isso, né? Não, jamais. Tá bom. Segura que eu vou dar um recado. Estamos de volta com o Super Pop e realmente eu fiquei bastante impactada com a nossa convidada que saiu, né? A gente vê que é uma situação bastante difícil esse vício que as pessoas estão tendo, doutora. Eu estou bem, assim, impactada mesmo. Eu vi que a moça estava até grande questão as pessoas, elas ficam desatentas quando você vai numa drogaria, você vai comprar uma droga, uma substância que vai entrar no seu corpo e vai ter um efeito. Sim. É muito perigoso você, por si próprio, se medicar. Ou por si própria, se medicar. Daí pegar o remédio da amiga. Você está tomando? Não se pode fazer isso, realmente. Lu, eu até difícil. gostaria de salientar, e o doutor pode falar sobre isso, eu trabalho na área da saúde,
após a pandemia, e eu sou um caso pós-Covid gravíssimo, a gente falou sobre isso aqui, os sintomas de depressão, de crises de ansiedade aumentaram muito pós-pandemia. Então, a gente vê que os consultórios psiquiátricos estão lotados, a gente vê artistas se afastando por crises. Então, o programa hoje eu acho que é uma utilidade pública, porque muita gente que está acompanhando a gente está passando por isso. Tá difícil agora. Depois da pandemia, as pessoas ficaram realmente bem nervosas, ansiosas, estressadas. Foi uma situação complicada. E a gente vai trazer uma pessoa aqui, que é a Bruna Marques, e ela é viciada... Bruna Marques, desculpa. Vou trazer aqui a Bruna Marques, que é viciada em mais de um tipo de remédio. Ao todo, são 7 comprimidos por dia. Coloca aí. Eu nunca tive o costume de tomar remédios. Depois que eu conheci o meu ex-namorado, eu incluí várias medicações na minha vida e acabei trazendo isso para o meu dia a dia. Cheguei até a tomar mais de 7 remédios ao dia. E isso me deixava muito agitada, então eu comecei a tomar calmante diariamente. E, por fim, os anabolizantes. Tentava substituir essas medicações, mas eu não conseguia parar. Ainda tomo alguns medicamentos, mas diminui muito. Eu vou apresentar a Bruna. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda. Boa noite, Luciana. Bruna, obrigada por estar aqui, dividindo as suas experiências com a gente. Aqui está dizendo que você é viciada em vários tipos de medicamentos. Conta, como é que começou isso tudo? Então, na verdade, eu nunca tive o hábito de tomar medicamentos. Porém, eu comecei a me envolver com uma pessoa que era viciado em vários tipos de medicamentos, inclusive anabolizantes. E aí, vira e mexe, eu comentava com ele, eu tô meio insatisfeita com o meu corpo, né? Eu trabalho com a minha imagem. E aí, ele sempre falava pra mim, toma uma coisinha. Toma isso aqui, que você vai se sentir melhor. Aí foi onde eu comecei a tomar o medicamento para emagrecer. Tá. Só que com isso... É tipo um estimulante, né? Isso. Que tem base em anfetamina, é isso? Isso. Ok. Só que com isso eu ficava muito ansiosa e me dava muita insônia. Tá, aí começou a tomar um remédio para dormir, porque não conseguia dormir por causa do primeiro remédio. Isso, inclusive eu já tive episódio de eu não consegui lembrar de absolutamente nada. Eu fiquei... Amnésia, né? Amnésia. Eu fiquei quase 1 hora em uma chamada de vídeo com um amigo meu e não lembrava de absolutamente nada. E ele me mandou mensagem no dia seguinte... Super falando, nossa, como você estava alegre ontem, né, e tal. Você falou, a gente conversou? Aí eu, mas como assim? Aí eu fui olhar nas chamadas, foi onde eu vi que a gente tinha ficado quase 1 hora em uma chamada de vídeo. E aí você, então, estava tomando anabolizante, remédio para emagrecer, remédio para dormir? E o que mais? E para acordar. Para acordar também outro remédio? Sim. Nossa, e aumentava a dose também? Com o tempo, acho que eu acredito que o organismo se adapta, né? Com uma dosagem pequena, a gente... Infelizmente, é mais comum do que a gente pensa. O ser humano se adapta a tudo. Se adapta. E é impressionante também a nossa capacidade de criar dependência. Tem pessoas que geneticamente têm uma propensão maior e outras têm uma propensão menor. Então, por exemplo, esse medicamento que ela fala, ele serve para emagrecer, ele melhora a concentração, ele deixa você mais focado. Isso quando não dá um quadro de ansiedade, varia de organismo para organismo. Agora, muita gente procura o consultório exatamente querendo a prescrição do medicamento, já vai sabendo o que quer, e para fazer um uso diferente daquilo que foi criado aquele medicamento. Esse remédio foi criado para déficit de atenção. Exato, ele é aprovado. aprovado. Quando a pessoa que tem déficit de atenção toma, ele fica agitado também ou não? Não, é exatamente isso. Quem tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, a criança, adolescente hiperativo, toma um medicamento, ele é uma anfetamina, mas você melhora. Acalma. E por que nós... Então, mas não é questão de acalmar. Você se concentra. Quem tem hiperatividade sabe que a grande dificuldade é permanecer parado, é não se agitar, é se concentrar no que a Luciana está falando e tá olhando o cabelo de outra pessoa. Quando você toma medicamento, caramba, entendi, que delícia eu prestar prestar atenção. Focar. Então, quem olha de fora fala, caramba, o cumprido da obediência, o adolescente que não parava quieto, não, é porque agora a pessoa consegue focar. Na verdade, a medicação serve para isso, né? É para isso, o exatamente, medicamento é para quem está doente. Para curar alguma patologia. Sim. Lu, e olha que loucura, quando eu estava tomando em casa, eu tomava e tudo acontecia na minha casa até então. Eu entrei num reality e eu tomava 5 remédios diferentes. Podia levar? Tinha que continuar o tratamento, porque eu tratava de transtorno bipolar tipo 2,
mais outros probleminhas. Então eu entrei tomando. E eu tinha uma outra parceira lá dentro que tomava o mesmo remédio que eu. Então a gente começou a tomar e não dormir. Imagina isso monitorado 24 horas. Nossa. E quem não toma esse tipo de remédio, gente, não acredita que o que acontece no pós é verdade. O pessoal acha que é encenação, que é piada, que é... Gente, não é perigosíssimo. Que usa drogas dentro dos realities, as pessoas acham isso. E tava tudo gravado. Depois, quando eu fui assistir, eu falava coisa assim que eu conversava com o Carneiro. Nossa. Você também teve isso, Bruna? Você teve algum episódio que tenha te chocado ao ponto de falar, peraí, essa não sou eu? Eu acho que o que mais me chocou foi esse que eu acabei de comentar. Inclusive, o engraçado que o efeito do Zolpidem, ele é muito curto. É o que ela estava falando isso, que 3, 4 horas acorda. Sim, então assim, quando passa o efeito, sua vontade é tomar mais. Você tomava mais? Sim, eu queria continuar dormindo sobre o efeito do remédio. Bruna, e hoje, como você está? Você está melhor? Conseguiu deixar de lado algumas coisas que não estavam te fazendo bem? Sim, consegui deixar uma boa parte do medicamento, até porque eu tive depressão também, que acho que a maioria desses medicamentos causam, né? E também colaterais, por conta dos anabolizantes. Sim. O calmante eu estou conseguindo com a melatonina. A melatonina está me ajudando muito, sim. Então tá melhor, tá encaminhada. Sim, graças a Deus. Que bom. Muito obrigada pelo seu relato, então. Obrigada, que bom. É Lu. bom a gente ver pessoas que estão conseguindo sair de um quadro difícil para a gente acreditar que realmente consegue. Porque tem muita gente que agora, nesse momento, assistindo o programa, está querendo sair desse remédio, vai conseguir. Tem como. Não é isso, doutor? Tem como. Sim, buscando acompanhamento médico, fazendo terapia, fazendo o que lhe for orientado, você consegue. A Mariane Fusco tem 30 anos, é médica e na época da faculdade passou a fazer uso desse medicamento para melhorar o desempenho. Mas ela se tornou viciada, teve um surto psicótico e tentou até suicídio. Por que você começou a usar esse remédio? Quando eu comecei a usar, basicamente para melhorar minha performance estudantil, né? Eu queria prestar mais atenção, queria melhorar mesmo, assim, me tornar a melhor aluna. Como é que era no início, né? O que ele proporcionava? Então, no início, era bem... ele te deixa feliz, eufórico. Tá. E aí você começa a prestar atenção, você começa a perder o apetite também, né? Então você pensa, você tá mais inteligente e mais magro, né? Sim. Então você acaba se viciando cada vez mais. Então agora a gente está falando de um remédio que a dona Janaína pode nos explicar. Esse tipo de remédio que você tomava, que era para déficit de atenção, é isso, não é? Isso, exatamente. E o remédio você sentia muito agitada? Na verdade, eu sou uma hiperativa crônica, né? Então, assim, eu faço tratamento com relação a isso desde criança, desde infância. A minha mãe, com bastante atenção, porque é uma época que não se falava sobre isso, porque as crianças que têm esse tipo de transtorno, né, elas são vistas como mal educadas, como aceleradas demais, mal educadas. Então, para até chegar num tratamento, numa terapia, em tratamentos alternativos e alopáticos, é um processo de muito chinelada, né? De muita coisa. E também tem que tomar cuidado, porque tem umas crianças que a gente vê que são crianças normais, porque crianças são agitadas, e aí o pai e a mãe só quer... Mas hoje é moda. Você olha pra criança mais agitada e fala, imperativa. Não é verdade, mal sabe o que é isso, gente. Eu falei sobre ansiedade agora há pouco, que tem de criança com ansiedade e medicada, muitas vezes, inclusive, com essas metanfetaminas. E o diagnóstico é outro, e não melhora. Meu filho não melhora. E tem criança que é só agitada mesmo e tá tudo certo também, não é? Exatamente. Tem que ter um pouco de paciência e criança, pedagogia, né? A gente sabe que criança tem uma idade que a criança é agitada. Mas é importante colocar... apática, eu acho colocar a pauta da criança, sabe? Porque, realmente, elas estão vindo... tão sequeladas quanto a gente, né? Tiveram que viver com a gente isso. 2 anos. Conviveram com a gente num mundo caótico, né? Durante esse tempo todo. Doutor, eu quero entender, a gente agora está falando de um remédio completamente diferente do outro que a gente está falando. Um era para dormir, esse é um remédio que é baseado na anfetamina, nessa droga que seria para tratar déficit de atenção. Como funciona? Se eu tenho déficit de atenção e eu tomar, o que acontece comigo? Então, vamos começar do começo, né? Medicamento é um tratamento de exclusão. Você não deve chegar no médico e o médico já olhar para você e pensar, como eu vou medicar a Luciana? Não. Primeiro eu te ouço, faço um diagnóstico, o que eu vou tratar? Então, é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Quais as opções que eu tenho na minha manga? O que eu posso utilizar? O psicoestimulante é uma ótima recomendação, é uma ótima prescrição
quando bem indicado. Tá. O grande problema é a banalização desse uso. Tá. Tanto com crianças, adolescentes, com adultos. Tá, Por então isso, se eu tomo, eu tenho déficit de atenção e eu tomo. não necessariamente quer dizer que você vai ter o melhor resultado. Tá. Pode sim ou não. A mesma questão, remédio para febre. Tem gente que fala assim, poxa, mas eu uso paracetamol e minha febre não baixa. Tem gente que é até alérgico, né? Então, assim, cada medicamento tem uma ação diferente e por isso mesmo que é muito importante o acompanhamento médico. Como que ele age no cérebro? Esse medicamento, ele age da seguinte forma, ele melhora a tua concentração. Como no cérebro? O que que acontece? Você quer ir lá mesmo na eu na quero química saber mesmo, estou curiosa. O medicamento se liga a alguns receptores que a gente tem no cérebro que melhoram exatamente a nossa performance, melhoram o nosso foco. Quem tem TDAH tem uma dificuldade com essa parte aqui da frente, ó, Tá, lobo o frontal. Essa parte funciona mal, essa parte a pessoa não parte tem tanto cognitiva. filtro. Tá. Por isso que a gente fala assim, mas a tal pessoa comete muita gafe. Tá. Por que comete muita gafe? Porque exatamente esse filtro não funciona bem. É Ok. muita impulsividade, é muita hiperatividade. Não dá tempo de pensar no que vai fazer. Ok. A medicação, ela age melhorando a dopamina, Ok. que fica nessa região, nessa parte da frente Frontal, do lobo cérebro. frontal. E a pessoa começa a ter um comportamento diferente. Ela começa a melhorar a concentração. E uma vez que ela melhora a concentração, ela tem interesse. Ela para, ela escuta, ela interage. Ok. E se eu não tenho déficit de atenção e eu tomo remédio, que é o que as pessoas estão fazendo? Vai Aí, no pra caso, você está balada. fazendo um uso de droga, um uso de substância. E o que que acontece na cabeça? Bom, muita gente está usando, por exemplo, balada, né? Porque são muitas as situações. Toma esse remedinho que ela estava tomando aí. Esse remedinho está sendo usado por muitos jovens em balada para misturar, por exemplo, com bebida alcoólica. E aí? E aí dá uma euforia muito grande. Então a música do DJ é mais interessante, você fica mais tempo sem sentir sono, você amanhece o dia e está feliz, e está ali descolada. Até que cai, né? Porque nada fica perfeito sempre. Não, nada fica perfeito até sempre. que pá. E a questão, né? Os riscos que estão envolvidos nisso. Porque, evidentemente, quando você entra num quadro eufórico em função desse tipo de medicamento, é o que ela colocou. Você perde um pouco a tua censura, você perde um pouco a crítica, você passa do limite. Sim. Então é um risco, é uma droga. Eu vou conversar agora com a Monique. A Monique ficou viciada em anfetamina por quase 3 anos. Cadê a Monique? Bem-vinda, Monique. Vamos ver. Tudo bem, Monique? Bem-vinda. Tudo ótimo. Bom, a gente está falando sobre vício. Aqui a gente viu que você ficou viciado nesse tipo de remédio por 3 anos, é isso? Sim, Luciana, eu comecei a tomar mais ou menos por volta dos meus 17 para 18 e fiquei por 3 anos entre anfetamina e sibutramina. 2 remedinhos que assim fazia uso direto, praticamente todo dia. E chegava fim de semana, aumentava muito mais o uso, porque ia para festa. Então você usava para se divertir? Para me divertir, porém, eu sempre gostei de ser magra. E aí juntou o útil ao agradável, sabe? Vou me manter magra e também doida ao fim de semana. A realidade é essa, né? Não tem outra palavra. E como é que isso começou a afetar o seu dia a dia? Começou porque eu comecei a tremer muito, me alimentar, eu não me alimentava. E aquilo começou a me dar muita fraqueza. Não tinha mais como disfarçar dentro de casa para minha mãe, até porque eu pegava o remédio escondido dela. Era a medicação da minha mãe. Então, eu sempre tirando um pouquinho ali do potinho dela. Até o momento que ela começou a observar isso. E eu já estava muito magra. E ela começou a reclamar. Você está ficando magra por quê? Você está tomando alguma coisa que você está encontrando no meu armário? Ou essas festas que você vai? E aí ela conseguiu descobrir, você conseguiu parar? Não parei após isso. Eu falei para ela que ia diminuir o uso, e, sabe, dar uma enrolada na mãe. Mas aí eu comecei a conseguir receita pelo mercado negro. Clandestina. Isso, clandestina. Continuou comprando o remédio? Continuei comprando, porque assim, primeira vez que eu provei, eu adorei. E eu não usava droga nenhuma para estar ali nas festas, então foi um estímulo de pensar assim, isso vai me deixar acordada no rolê. Não estou usando droga, não gosto de bebida. Isso é uma droga, né? Não deixa de ser, né? Eu não uso droga, mas eu tomo remédio. Você camufla com o remédio. A sibutramina, ela me deu um quadro muito grave de anemia. Porque eu não conseguia comer, não conseguia me alimentar direito e eu fiquei extremamente doente. Tanto que eu precisei passar por uma cirurgia, né, que inclusive foi uma cirurgia estética, e eu não conseguia equilibrar a minha anemia justamente por conta do tanto de sibutramina que eu tomei. Porque a gente não come, não tem fome de absolutamente nada. E aí você acaba, né, ficando doente, totalmente doente. Eu uma vez, eu não sou de contar os meus relatos, mas
teve uma época que me receitaram esse remédio, me deu um ataque de pânico. E tirando isso, né? Horrível. E eu parei de tomar o remédio e fiquei com o pânico. Tem até a predisposição Demorei do pra que melhorar, você viu, pode doutor? ter, né, João? Não, exatamente. Nossa. Alguns medicamentos, se não forem muito bem indicados, podem dar gatilhos Fiquei e muito você mal. depois não sai. O remédio medicamento parou passou, e o negócio ficou. o sintoma continua. Mas, na verdade, eu fui no médico para ele me prescrever esse Nossa, medicamento. horrível, horrível. Porque eu queria tomar ele de uma maneira que eu não fosse matar ninguém, que eu fosse ficar magra e que eu não fosse ficar doente. Porque ele é um medicamento que é regularizado no Brasil, que pode ser vendido, e eu queria saber a opinião de médico sobre isso. E nenhum dos médicos que eu fui me recomendou tomar ele. Aí você foi lá e tomou. Aí eu fui lá e tomei 100, entendeu? Bonita. Eu falei, se o médico nenhum quer dar, eu vou e faço por mim. E aí que dá ruim. Essa é uma grande questão, né? Muito positivo você colocar isso, porque, vamos lá, a medicação está à disposição exatamente para ser usada, mas para pacientes muito específicos. O medicamento ele não é um problema, ele vira um problema. O medicamento é uma solução para quem precisa. Exatamente, só que quem precisa é a pontinha do iceberg. Só que quem está usando é uma grande massa de pessoas que tomam porque receberam uma prescrição e começam a repetir receita ou conseguir de outras formas, não tem acompanhamento, daí que vem os problemas que a gente Na verdade, a internet aqui. ajuda bastante, sabia? Mas na realidade as pessoas têm que ter consciência, né? A gente também não pode culpar o outro, porque a internet, porque o médico, porque a pessoa toma o que quer, porque ela tem que pegar o negócio e colocar na boca. Então, tudo bem, ela é essa viciada. vida fake da internet, eu acho que dá muito esse gatilho nas pessoas, de ver sempre as pessoas tão perfeitas que não é nada daquilo. Monique, voltando para a questão da anfetamina, me falaram que você ficou alguns dias sem dormir, foi isso mesmo? Você quer contar pra gente esse relato seu? Foi o que me deu um start, assim, sabe? Sobre a situação que eu estava levando. Em menos de 24 horas, eu consumi 25 cápsulas de anfetamina. Pois é. Mas como foi? Isso que eu não entendo. Foi Aí assim, toma uma, toma outra, toma vai outra. tomando uma... agora eu tomo de 2. Daqui a pouco toma de 3. Mas não dá, Aí daqui a tá- pouco você toma 5 direto. Aí no cálculo final foram 25 Mas vem cápsulas. cá, não dá, tipo... Então, eu não tenho problema com essa parte. Pessoas que têm predisposição, né, problema de coração, com certeza vai dar um problema. Porque na época, eu dei pra minha irmã anfetamina. A minha irmã passou super mal. Tá, e aí você tomou quantos comprimidos? Eu tomei 25 comprimidos em menos de 24 horas. E aí não dormia, óbvio, né? Eu fiquei 3 dias acordada. E assim, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber água direito, sem hidratação. O que que sente? Então, o problema é que esses remédios, foi por isso que eu também comecei a tomar. Eu te falei, vou ficar acordada para uma festa. Ele te dá muita disposição, ele te dá um bem-estar. Então, você se sente maravilhoso, tá incrível, tá numa festa. Droga. É isso, entendeu? É uma droga vendida em farmácia. É o lícito substituindo o ilícito. Entendeu? Só que assim, eu não comia. Imagina, 3 dias sem comer. Aí você não vai hidratando. Eu comecei a passar muito mal. Meu corpo todo começou a dar cãibra em todas as partes do corpo. Em que momento... isso é grave. Em que momento você falou, eu posso morrer com isso? Foi aí com quase 19 anos. Foi perto dos 19 que eu fiz isso, essa loucura. Continuei usando um pouquinho depois, quantidades menores. Uma outra vez eu usei 12, depois dessas 25 usei 12 cápsulas. E aí eu não quis mais, porque amigos começaram a passar muito mal. Eu não passava mal, mas pessoas que estavam ao meu redor tomando comigo começaram a passar muito mal. Aí isso, poxa... Isso uma hora pode acontecer comigo. E é questão de não que eu tempo. não tenha passado mal, eu passei, mas não foi 3 dias sem grave dormir. como amigos, de questão de amigos desmaiar. Mas, poxa, eu tive cãibra no meu corpo inteiro. Eu não me hidratava, eu não comia. E potássio baixo mata, né, doutor? Isso uma hora vai dar ruim. Então, na verdade, uma coisa interessante, quando ela fala da quantidade de comprimidos, né, a gente se assusta, meu Deus, mas você não passava mal com essa quantidade? Não. Essa que está a questão. Quando você fala de alguém que faz abuso de substância, geralmente o organismo dela tem uma tolerância maior àquela droga. E sempre tem a sensação de prazer, a sensação de bem-estar. Então, ela toma uma quantidade de medicamentos, né? Ela começa a criar uma tolerância, aquela quantidade já não é mais tão Suficiente, eficiente como era antes. Ela aumenta a dose. Entendi. Outra pessoa, com um comprimido, já passa mal, o coração acelera. Ela não, ela já tem uma predisposição para esse abuso por causa da tolerância. E detalhe, eu tomava ainda com gin. Nossa. Junto. Cachaça Baixava com com- medicamento. Tava uma beleza, né? Nossa, que horror. Nem o gin eu Agradecer tão por estar bonita. viva, né? É, uma Porque menina que tão loucura. bonita. Ainda bem. Agora, é interessante, a gente vê no seu caso, eu acho que você não deve ter essa, assim, geneticamente, essa propensão a ser viciada, porque parou de uma vez, não é, doutor?
Eu sofri por conta da bipolaridade, a agressividade. Então, eu sofri um pouco, mas sabia que era normal, por ter abandonado tudo. Eu não falei com o meu psiquiatra, nada. Eu simplesmente abandonei tudo e todos. Demorou para passar a sensação ruim? Eu fiquei uns 4 meses querendo matar pessoas. 4 meses? 4 meses numa sensação bem assim, tudo me irritava, tudo era gatilho. Eu fiquei um tempo vivendo nisso. E depois eu fui acostumando e transferindo para outras áreas, escutando música, indo fazendo outros tipos de esporte, indo a museu, fazendo coisas que eu gosto. E isso foi passando. Sim. Eu consegui me livrar. Então existe uma luz no final do túnel, doutor? Se o cérebro aguentar, né? Eu sempre digo, né, que cérebro você quer ter quando você tiver 70 anos, 80 anos. É muito importante pensar o que você coloca dentro do seu organismo, que ações aquilo traz para o teu sistema nervoso central, mas é uma realidade. Sabe, comecei a pensar? Se você quer ter uma velhice saudável, uma cabeça boa. Por isso, a gente se cuida tanto, assim, pele, pra pele estar firme, vai fazer tudo, e a mente. Aí a gente começa a tomar um monte de remédio, aí vai ficar linda, sem cabeça pra nada, com Alzheimer, com 40 anos, não dá. Ô, Lu, mas tem algo também que é importante a gente falar aqui, que ela é um caso, como o doutor falou, que não são todas as pessoas que conseguem, porque eu vejo, às vezes, as pessoas terem algum problema psiquiátrico, e aí um familiar fala, vai pra academia, fui correr, vai lavar uma louça, mas aí é um isso daí processo frescura. químico, né? E aí o que acontece? A pessoa não toma medicação pelo preconceito que está ao redor dela e não consegue, como ela conseguiu sair. A pessoa vai adoecendo a cada dia. E aí, quando ela procura realmente ajuda, ela está num estágio muito pior. Socialmente, existe um estigma muito grande com relação a abuso de substância e dependência química. E é muito importante a gente usar esse canal para poder falar sobre isso. Porque muita gente, por exemplo, faz uso dessa anfetamina que a gente comentou, que é para déficit de atenção, e faz um uso inadequado. Se ela perde o emprego e não consegue bancar, ela muda de droga. Ela vai para uma outra substância mais barata, mais acessível, que também deixa acelerada e que tira a fissura daquela droga anterior. Última que você não conseguiu mais quando comprar. você vai ver alguém na Cracolândia que tem uma história, que era um engenheiro, que era um médico, que era um cantor... não começou ali, né? Não começou ali. Acredito que é predisposição, né, ao vício. Tem pessoas que têm, É isso que a gente estava não. falando. Chegou a semana de diversão premiada do Festival de Prêmios. Uma semana de prêmios mega especiais para celebrar a criança que tem dentro de você. Xbox, Nintendo Switch e PlayStation, todos os dias. Tem também iPad, patinete elétrico e, claro, o iPhone 14 para você registrar todos os seus momentos em família. Tudo isso e muito mais você concorre no Festival de Prêmios. Pegue o seu celular e acesse festivaldepremios.com.br ou acesse o QR Code e faça a sua assinatura por apenas R$ 5. São diversos prêmios todos os dias. Assine por mais semanas e tenha mais chances de ganhar. Acredite, é muito divertido participar e muito fácil de ganhar. Semana da Diversão Premiada Festival de Prêmios. São prêmios para você e para toda a sua família. É isso aí, o Super Papo está de volta. Eu acho que programas como esse são muito importantes porque as pessoas acham que esse tipo de medicamento ou aquele medicamento não tem o lado oposto dele, né? Nada na vida é de graça. Eu sempre brinco que there's no such a thing as a free lunch, quer dizer, não tem nada como um almoço de graça. Tudo que você faz, em algum momento, você vai pagar a continha, não é verdade? Então, a gente tem que ver se vale a pena esse preço ou não. Não é isso, doutor? É isso mesmo. Medicamentos eles estão disponíveis para ajudar as pessoas, para dar qualidade de vida e não para tirar. E a automedicação, acho que é unânime aqui, que é o grande perigo quando você faz uso, abuso, enfim. É isso aí. Obrigada, viu, doutor? Doutor Walker. Muito chique o nome. Muito obrigada. Muito obrigado. Queria agradecer a Monique também. Muito obrigada. Obrigada a você. Que bom que você se recuperou. Tá lindona. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Que bom. Quero agradecer também a Aline. Aline, que bom. Você foi um bom exemplo para a gente saber que também tem uma luz no final do túnel. Janaína, muito obrigada. Eu não tomo mais remédio, não, que tá lindona assim. Eu que agradeço. Ainda bem que já parei. Agora eu vou fazer atividade física, isso vou aí. emagrecer. E ela vai me ajudar. Cuidar das crianças. Você para treinar comigo, bora juntos. juntos. Pronto. É isso aí. Isso é inspiração. E tá gata. Duda, muito obrigada também. Você também tem que ficar bem, que tem as crianças para você cuidar. Você já passou por tanto perrengue, agora que está saudável, tem que usar o seu tempo para a sua família linda. Obrigada, Lu, pelo convite mais uma vez.
Parabéns pelo programa, que é um serviço de utilidade pública, o que nós fizemos aqui hoje. E, como a Aline disse, mostrar que não é só pessoas que muitas vezes não estão na mídia, ou anônimos, ou nas redes sociais, que olham para o artista e não veem o problema. A grama do vizinho, ela não é mais verdinha. A nossa igual. vida também tem as dificuldades da gente e a gente tem que buscar tratamento, e é o que eu estou fazendo agora. Parabéns. E eu queria dizer para vocês que estão em casa que os remédios são feitos para tratar alguma situação. Provavelmente, depois que melhorar, tem que parar. Então, cuidado, porque a gente sabe que muitos desses medicamentos, o uso contínuo, traz realmente situações desesperadoras. Então, cuide da sua saúde, porque só tem ela mesmo, né? Muito obrigada, boa noite, tchau, valeu!